É perigoso, pastor, ser rico. É. Glória, estou falando de riqueza. Estou falando em contos de réis, não. Aleluia. Você já viu ou conhece um rico andar sem segurança? Ele anda com segurança. Glória a Deus. Eu, por exemplo, só ando com segurança, porque sou rico. Quando Jesus me fez rico, ele disse: você agora não pode andar só. Vou colocar um anjo acampado ao seu redor, porque você é importante para mim. Quem é rico aqui, levante a mão. Glória a Deus. O perigo das riquezas com base neste diálogo entre um jovem advogado e Jesus. Aquele jovem advogado era um homem inteligente, intelectual, de uma boa formação acadêmica, de posses, rico, tinha dinheiro, tinha posição, tinha nome na sociedade, tinha honra. Talvez invejado por muitas pessoas, dado a altura que ele chegou, a posição que alcançou e a condição econômica que tinha. Tudo isto somava para que ele fosse uma personalidade na sua geração e na sua cidade. Mas aquele homem, com todas estas coisas desejáveis e invejáveis, ele não era feliz. E a maior razão da vida e desejo e sonho de qualquer pessoa, em qualquer faixa etária de idade, em qualquer posição da sociedade, é ser feliz. E as pessoas, elas buscam a felicidade. Uns buscam no dinheiro, outros buscam numa posição social, outros buscam num relacionamento afetivo, amoroso. Cada um tem uma ideia de que se alcançasse esse desejo seria feliz. Mas por incrível que pareça, todas as pessoas que correm em busca da felicidade, com base naquilo que imagina ser felicidade, quando encontra, se decepciona, porque descobre que aquilo não lhe fez ou não lhe faz feliz. Glória a Deus. Este moço, ele alcançou um patamar elevado e seguramente ele descobriu que todos os seus sonhos realizados não foram suficientes para torná-lo feliz. E ele aprendeu uma coisa na vida, que coisas não faz ninguém feliz. Mas ele ouviu falar do homem chamado Jesus. E ele descobriu na sua sociedade que pessoas de várias classes sociais, inclusive das mais paupérrimas, descobriram a felicidade e se tornaram felizes. Sem dinheiro, sem casa de luxo, sem carro. E aquelas pessoas eram felizes. E isso o intrigou bastante.
E certamente ele procurou encontrar e conversar com essas pessoas. E ele descobriu que a felicidade daquelas pessoas foi a partir do momento em que elas tiveram um encontro com Jesus. E foi aí que um enorme vazio entrou na alma daquele homem, que o inquietou, como inquietou o doutor Nicodemos um dia. E ele sentiu a necessidade de Deus. Uma necessidade que todos os homens sentem e não entendem que este vazio da alma é a necessidade de Deus. E busca e sai buscando em muitos lugares. E sempre ficam decepcionados. Mas esta noite eu quero te dizer, aos que estão aqui, os que estão em casa, que somente em Cristo uma pessoa pode ser feliz. Somente em Cristo uma pessoa pode se realizar. Glória a Deus. Quando eu era jovem, eu sempre gostei de músicas românticas. E tem um cantor que ele canta uma música que felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. E eu cantava muito essa música, porque eu era um daqueles jovens que corriam atrás da felicidade. Mas para mim a felicidade era encontrar uma pessoa assim, tipo princesa maravilhosa, que preenchesse o meu vazio. Mas, amados irmãos, depois que eu encontrei a Cristo, eu descobri que aquele moço que cantava esta música tão bonita era o que ele sentia, era o que ele vivia, era o que ele experimentava. Então a felicidade realmente para ele não existia, porque ele vivia apenas momentos. Mas quando a gente se encontra com Jesus, não é para viver momentos, é para viver eternamente. E a nossa eternidade começa no momento em que o Espírito Santo vem habitar em nós, porque a partir daí nós não morremos, mudamos apenas de pátria, de lugar e de corpo. Não sei se isto ficou difícil para você que está em casa entender, mas entenda uma coisa sobre este jovem advogado rico. Ele procurou Jesus e achou. Ele aproximou-se do Senhor. Mateus 19 e 16 é o versículo. E lhe fez uma pergunta. E ele perguntou ao Senhor: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Os detalhes do texto. Primeiro, o reconhecimento que Jesus era mestre. Glória a Deus. Segundo, que ele era bom. Mestre, porque ninguém falava, ensinava, pregava e conhecia as leis de Deus como ele. Que desde os 12 anos ensinava aos rabinos das sinagogas. Bom, porque ninguém fazia o que ele fazia. Ele era o socorro dos necessitados, dos aflitos. Então aquele jovem advogado muito inteligente entendeu isso.
E por fim, ele falou da sua necessidade. Ele perguntou: que farei eu para herdar a vida eterna? No versículo 17 veio a resposta de Jesus. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Se você quiser se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus disse: se queres entrar na vida. Que vida ele estava se reportando? Não era vida física, que é o resultado de um relacionamento de um homem com a mulher. Ele estava falando: se queres entrar na vida eterna, que era o que ele buscava. E a vida eterna é um relacionamento de Deus com o homem através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Senhor disse: guarde os mandamentos, aquele jovem advogado ficou maravilhado e se alegrou bastante. Por quê? Porque ele era uma pessoa estritamente religiosa. Ele era uma pessoa praticante da lei, como muitas pessoas que me ouvem na noite deste dia. São pessoas direitas, sinceras, inteligentes, que têm uma igreja, que têm uma religião, que têm uma filosofia bonita de vida e que faz as coisas direitinho. Aí o Senhor, aquele moço disse: quais? Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsas testemunhas. Versículo 19, me acompanhe. Honre o teu pai, honre a tua mãe, ame o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem disse: Senhor, tudo isso eu tenho observado. Tudo isso tenho observado. O que me falta? Em outras palavras, entendi. Eu sou um homem completo. Mas ele queria a resposta de Jesus. Por isso ele perguntou: que me falta? Ele achava que não precisava de nada. Um dia, eu dei uma palavra para o meu irmão acerca do reino de Deus e da salvação. E ele não aceitou algumas coisas e outras não. E depois a esposa dele replicou comigo e disse: Arnóbio, seu irmão é um bom filho, um bom esposo, um bom pai, um bom patrão, um bom. Ele é quase crente. Digo: minha cunhada,
não existe um quase céu para um quase crente. Ele precisa nascer de novo. Eu fui embora. Este moço estava na mesma ideia, no mesmo pensamento, quando o Senhor lhe fez aquela pergunta. E quando a gente observa o diálogo, quando ele disse que me falta, o que ele não entendeu é que ninguém consegue ser salvo pelas obras. O homem pode fazer caridade, dar esmola, socorrer os aflitos, contribuir para creches, para orfanatos, ajudar a todos os necessitados. E quanto melhor for a sua situação econômica, mais ele pode fazer. Mas a Bíblia, lá Paulo escrevendo aos Efésios, do capítulo 2, me acompanhe, versículo 8 e 9, ele diz o seguinte: porque é pela graça que somos salvos, pela graça. Graça é um favor imerecível de Deus. Ninguém merece e Deus premia, Deus dá. Ninguém merece a salvação, aí Deus dá através da conquista do Calvário. Então Paulo disse aos irmãos em Éfeso: é pela graça que somos salvos, mediante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por que não vem de vós? Por que não vem do homem a salvação? Porque está escrito que Jesus disse: não foi vós que me achastes, que me encontrastes, fui eu que vos achei, vos nomeei para que vades e deis frutos. Na verdade, o homem não corre atrás de Deus, é Deus quem corre atrás do homem e lhe dá razões e motivos de sobra para ele aceitar o plano redentor do seu Filho Jesus. Infelizmente muitos rejeitam com tudo isso. Versículo 9: não é de obras para que ninguém se glorie. Não. Ninguém pode ser salvo pelas obras que faz, mas é pela graça de Deus. Aleluia. Também, meus amados irmãos, ninguém consegue alcançar a vida eterna que esse moço queria ter pela prática da religiosidade. Minha mãe dizia: na lei que eu nasci, nesta lei eu vou morrer. Glória a Deus. E um dia eu contestei a minha mãe e disse: minha mãe, não repita isto mais não. Por que não? Eu digo: porque a senhora está equivocada. O filho não pode dizer que a mãe está errada, né? Mas pode afirmar que ela está equivocada. A senhora está equivocada, minha mãe. A senhora diz que na lei que nasceu, nessa lei vai morrer. Diga isso não. Por que não? Eu digo: porque a senhora não vai morrer na lei que nasceu. Ela disse: vou sim. Eu digo: vou mostrar à senhora que não vai. Sabe qual foi a lei que a senhora nasceu? Aí ela disse: católica, apostólica, romana. Encheu assim o peito. Eu digo: pois é, a senhora não nasceu nessa lei. Essa lei a senhora herdou por tradição. A senhora nasceu
na lei da inocência. Quando a senhora nasceu, a senhora não fumava esse cigarro de corda fedorento. A senhora não chamava nome. A senhora não rogava praga. A senhora não amaldiçoava. A senhora não fazia macumba. A senhora não nasceu fazendo nada disso. Agora, a senhora foi enganada. E agora quer amparar essa maneira errada de viver. Em nome de uma religião, minha amada, religião não salva. Só quem salva é Jesus. Esse doutor, esse advogado, não obstante a sua intelectualidade, mas ele não entendia as coisas. Achava que pelo fato de ser um simples praticante da lei, ele tinha direito à vida eterna. E o Senhor estava para lhe provar que o fato de ele cumprir toda a lei não lhe permitia o direito da vida eterna. Aleluia. Quando ele estufou o peito e disse: e agora? E agora? O que é que me falta? Vamos ver o que foi que o Senhor disse. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A pergunta que eu quero fazer a vocês aqui neste auditório, e a pergunta que eu quero fazer a vocês que estão em casa a me ouvir: o que é que estava faltando naquele homem? Glória a Deus, um homem prendado com todas as qualidades, um homem que procurou Jesus, um homem que encontrou Jesus, um homem que declarou que o seu desejo maior era a vida eterna, um homem que era praticante de boas obras, um homem que ajudava os necessitados, um homem que era praticante da lei. E agora, está faltando alguma coisa? O Senhor disse: está faltando você se converter. Conversão é diferente de convicção. Digo outra vez: conversão é diferente de convicção. Conversão para a convicção é uma diferença de 40 centímetros. Diga 40 centímetros, para você não esquecer. Pastor, mas eu não entendi. Vou lhe ajudar a entender. Convicção tem a ver com o que está na mente, no intelecto, naquilo que você aprendeu. Isso é convicção. Conhecimentos adquiridos na teologia, na faculdade, no aprendizado da vida diária, na prática. E conversão, coração, 40 centímetros, coração, seu homem interior. Nós somos mais do que uma matéria, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E esse espírito nosso foi o sopro do Todo-Poderoso. Mas esse espírito, com o pecado, ele ficou escravo da carne, de sorte que ele não fazia mais
o que queria, mas o que a carne dizia. Mas agora veio Jesus no Calvário e disse: está consumado. Pagou o preço. E você agora foi liberto do pecado. O Espírito, o seu Espírito, estou falando do Espírito Santo, falando do seu Espírito, ele foi recriado para ser uma nova criatura, e você recebeu a mente de Cristo. Aleluia. Isto se chama conversão. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, ele diz: quem está em Cristo? É o texto áureo dos novos convertidos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Mentira, roubo, engano, prostituição, adultério, palavrões, cachaça, fumo, droga. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez nova criatura. A partir deste milagre da conversão, você vai andar em novidade de vida. E você vai ver o mundo sobre outro aspecto. Glória a Deus. E vai dizer como Paulo: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. O que ele quis dizer? Ele quis dizer: aquele Paulo que perseguia os crentes, que matava os crentes, que prendia os crentes, que humilhava os crentes, aquele morreu. Agora nasceu um novo Paulo. Agora não é Saulo, agora é Paulo mesmo. Que por amor a Cristo entrega a sua própria vida. Aleluia. Então o Senhor disse àquele rico: se você quiser a vida eterna, você tem que se desprender, desligar do que está impedindo de você servir a Deus. O que era que estava impedindo aquele homem de servir a Deus? As riquezas. Aleluia. As riquezas. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que não servem a Deus por causa do cigarro. Tem outras que não servem a Deus por causa da bebida alcoólica. Tem outros que não servem a Deus por conta dos prazeres da vida promíscua. Glória a Deus. Ah, eu não quero deixar o meu forró. Ah, eu não posso ficar sem o carnaval. Ah, eu não posso ficar sem as minhas roupas sexy. Sim, claro que é. Glória a Deus. Por que vocês acham que muita gente não quer servir a Deus na Assembleia de Deus? Porque estão presas a essas coisas. Então, diferente deste homem, ele estava preso ao dinheiro. E o que a Bíblia diz sobre o dinheiro? É pecado ter dinheiro? Não. É pecado ser rico? Não. Não. Jó foi o homem mais rico da sua geração em terra de Uz. Glória a Deus. Abraão, Davi, Salomão fez tempos de ouro. Eram homens riquíssimos.
Mas o dinheiro não era o Deus deles. Mas nem todo mundo, eu disse o quê? Nem todo mundo pode ter dinheiro, nem todo mundo pode ter posição. E o problema qual é, pastor? É o caráter. Vejamos Timóteo. 1 Timóteo 6:10. Ajuda-me, por favor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 11. Está escrito: porque o amor do dinheiro, não fala amor ao dinheiro, diz amor ao dinheiro. Porque o amor do dinheiro, a pessoa que ama o dinheiro, o amor ao dinheiro, ou do dinheiro, é raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência e a mansidão. Então Paulo, irmãos, ele fala o perigo das riquezas. Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Glória a Deus. Então, este homem rico, este advogado proeminente, sentiu a necessidade da vida eterna, encontrou a pessoa certa, porém, o amor que ele tinha pelos seus bens era maior pelo amor dos seus sonhos, que era a vida eterna. Se eu fizesse uma enquete hoje, no Rio Largo, em Alagoas, no Nordeste, no Brasil e no mundo, se eu fizesse uma enquete hoje para perguntar: você gostaria de ir para o céu? Qual seria a resposta? Sim. Todo mundo diria: eu quero sim ir para o céu. Ok. Mas se eu disser: mas você sabe que para ir para o céu, você primeiro tem que renunciar, negar a si mesmo? Não. Pois primeiro, para ir para o céu, você tem que negar a si mesmo. Depois, tomar a sua cruz. E depois, seguir a Jesus. Não é seguir um pastor. Não é seguir uma religião. Não é seguir uma igreja. É seguir a Jesus. É andar nos passos de Jesus. Está escrito: aquele que diz estar nele tem que andar como Jesus andou. Pastor, isso é impossível ao homem, a Deus não. Eu estou caminhando com Cristo. Eu estou indo para o céu. Aí eu digo como Paulo. Paulo disse: se vocês acham assim tão difícil servir a Jesus, se vocês acham tão difícil fazer a vontade do Pai, se você acha tão difícil imitar a Jesus, então faça o seguinte: imite a mim. Aí eles: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia.
Aquele homem rico, ele podia ter ficado maravilhado. Ele podia ter dado uma festa, dizendo: graças a Deus que Jesus me recebeu, me aceitou e vai me dar o presente da vida eterna. Mas o seu dinheiro falou mais alto. A primeira ideia que ele pensou foi: e eu vou ter que ficar pobre? Eu vou ter que ficar pobre? Ah, pobre eu não quero não. Eu prefiro continuar rico e ir para o inferno do que ficar pobre e ir para o céu. Pastor, isso é uma coisa estúpida? É, mas foi o que ele pensou. Ele não disse isso, mas quando ele deu meia volta e saiu, ele desprezou a proposta de Jesus. Qual foi a proposta de Jesus para ele? Qual foi a proposta de Jesus? Volte, venda tudo que você tem para depois me... Se você não vender e não der aos pobres, Jesus mandou trazer para ele. Dá aos pobres, você mesmo dê, para você não pensar que eu sou interesseiro, como muitas pessoas dizem, né, que os pastores são ladrões. Eu acho isso interessantíssimo. Glória a Deus. Então dê lá, vá, dê tudo e venha me seguir. E a Bíblia diz que o homem ficou muito, quando ele ouviu estas palavras, retirou-se muito triste, por ser dono de muitas propriedades. Diferente de Zaqueu. Diferente de Zaqueu, que era um homem rico. Ele trabalhava na Secretaria da Fazenda. E ele disse: Senhor, se eu roubei alguém, estão me chamando de ladrão. Ainda hoje, a difamação foi tão grande que ainda hoje os pregadores continuam dizendo que Zaqueu era ladrão. Mas ele não era ladrão. Não era. O contexto da Bíblia mostra que ele não roubava. Porque se ele roubasse, ele não teria dito aquilo. Se roubei, se, princípio de possibilidade, ele estava dizendo, havia sim a possibilidade de eu roubar, como os outros faziam, mas eu não fiz. Glória a Deus. Se roubei alguém, eu devolvo quadruplicadamente. Isso prova a sua inocência, que ele não era ladrão. Como era que ele devolver 4 vezes mais o que roubou? E ele estava falando com quem conhecia das coisas. Então ele disse isso porque não roubou ninguém. Mas ele levou Jesus para sua casa. E quando ele disse, se roubei, devolvo 4 vezes mais. Jesus Cristo, hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque Zaqueu se converteu de verdade. Enquanto esse advogado, que queria a vida eterna, ele não se converteu. Pelo menos nesse momento. Aleluia. Pelo contrário, presbítero Gerson, ele deu as costas para Jesus, baixou a cabeça e lentamente foi se distanciando. Glória a Deus. Muito triste, porque ele queria sim a vida eterna, mas ao modo dele. Tem muitas pessoas querendo ir para o céu, mas do seu jeito. Mas a palavra de Deus diz que o caminho é estreito, que a porta é apertada e que são poucos os que entram por ela. Mas o caminho da perdição, a porta é larga,
O caminho é espaçoso e são muitos os que entram por ela. E a pergunta que eu te faço nesta hora, neste momento, aonde você estiver, qual porta você precisa entrar? Aleluia. Você lembra da porta da arca? Você sabe que quase 120 anos Noé passou pregando o juízo de Deus e dizendo que estava para sobrevir sobre a terra, e eles riam e zombavam. Mas quando veio o dilúvio, a porta já estava fechada. Eles correram para lá, bateram na porta, gritaram: abre-nos, Noé, a porta. Mas quem fechou a porta foi Deus. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Escute, senhoras e senhores, não incorra no mesmo erro que esse rico incorreu. Pensar que podia ser salvo porque era caridoso e praticava boas obras. Pensava que podia ser salvo porque tinha uma religião. Pensava que seria salvo porque era praticante da lei. Quem sabe hoje já li a Bíblia toda, pastor. E às vezes eu vejo pelas redes sociais as pessoas se utilizando da Bíblia para sua autocondenação, desmerecendo, desfazendo e distorcendo o que as Escrituras ensinam, e ainda criticando quem anda na verdade. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, vos libertará. E uma árvore vai se conhecer pelos seus frutos. Uma coisa foi quando aquele rico se aproximou de Jesus. Outra coisa foi quando aquele rico se distanciou de Jesus. Quando ele se aproximou, todo mundo aplaudiu, todo mundo disse: este é o homem. Mas quando ele saiu, houve divisão de pensamentos. Mas Jesus disse: uma árvore, ela é conhecida pelos frutos que ela produz. Os frutos do homem não eram dignos de arrependimento. De sorte, meus amados e queridos irmãos, que os discípulos se dividiram intelectualmente e foram a Jesus, vendo o homem se distanciando triste, e disseram: Senhor, desta maneira, quem pode ser salvo? Os próprios discípulos que andaram com Jesus. Achou que as exigências do reino, as exigências do Senhor foi forte, alta demais. Jesus disse: isso é impossível aos homens, mas é possível para Deus. Aí o Senhor disse: vou dar uma lição para os meus discípulos. Versículo 24 do mesmo capítulo, por favor. Jesus disse: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil. Ele não disse que era impossível, ele disse que era mais fácil. Um camelo passar onde? Um camelo passar onde? No fundo de uma agulha. Pastor, isso é impossível. Não. Isso é difícil, impossível não. A agulha que o Senhor está se reportando aqui não é aquela agulha da costureira, né? Aquele buraquinho que passa uma linha. Não é. É uma passagem de animais. Aquela passagem que é assim, faz assim, volta assim e sai assim. E só o homem passa. Eram as passagens aonde tinha os animais, porque o homem faz isso, mas os animais não têm inteligência para fazer. E o camelo não tinha como fazer isso, por falta de inteligência. Mas passava. O homem pegava no cabresto dele e dizia: passe aqui, entre aqui, venha para cá, e aqui a gente chega. Amém. Assim é o pecador. O Espírito Santo pega no cabresto e diz: ó, minha filha, é por aqui, por aqui, por aqui, por aqui.
Por aqui sai a maconha, por aqui sai o cigarro, por aqui sai a prostituição, por aqui sai a safadeza, e tu sai ali, sai santo, e Deus é glorificado. Amém. Se você quiser aceitar Jesus, pode fazê-lo agora. Aonde você estiver, diga sim para Jesus.